Como aceitar a interpretação de Daniel 8,14 como dias proféticos, quando o profeta faz referência ao sacrifício diário contínuo? Como crer nos escritos da profetisa Ellen White se existem tantas contradições? Por exemplo, ela viu na Cidade Santa templo como primeiro e segundo compartimentos, quando João afirma que nela não há templo. Apocalipse 21, 22. Vida e Ensinos, página 90, onde ela fala isso. Existem muitos outros absurdos da profetisa Ellen White. Recomendo a recomendação bíblica, Deuteronômio 18, 22. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O nosso amigo aqui está colocando a senhora White como uma falsa profetisa, pelo que eu pude entender aqui da questão, professor. E ele diz que a teoria ou a interpretação de Daniel 8,14 não é de dias literais. Como é que é isso? Veja bem, primeiramente, caro irmão, eu percebo que você tem lido muita coisa sobre Ellen White nas fontes erradas. É muito importante que quando nós formos analisar uma pessoa no âmbito religioso ou analisarmos uma filosofia religiosa, é fundamental recorrermos às fontes primárias, ou seja, aquilo que a própria pessoa escreveu. No Brasil, especialmente, nós brasileiros temos um costume muito feio. Nós vamos lendo a respeito de uma religião de um modo que outra religião escreveu. Isso não é correto. Eu preciso ler a respeito diretamente na fonte, para eu compreender realmente aquilo que está sendo dito. Na minha dissertação, por exemplo, de mestrado, estou percebendo claramente um crítico, por exemplo, vou dar só um exemplo entre muitos, um crítico do Adventismo chamado Ricardo Petrovsky, escreveu em 1925 o livro O Sabatismo à Luz da Palavra de Deus. Ele cometeu diversas distorções ali e os críticos vêm repetindo ao longo do tempo as distorções dele. Veja, ninguém quis ter o trabalho de ir diretamente à fonte para perceber se o que Petrovsky na época escreveu era correto ou não. Então, com base nisso, eu quero dar um conselho para o irmão. Para você saber se Ellen White realmente foi uma profetisa verdadeira ou falsa, você tem que ler os escritos dela, comparando-os com a Bíblia. Não só ouvir falar dos escritos dela, ou ler alguns trechos dos escritos dela que alguma fonte secundária pegou e interpretou do seu jeito. Do contrário, você não vai compreender realmente a mensagem que ela quis transmitir. Sobre Daniel 8,14, irmão, realmente é mencionado o sacrifício contínuo ali. Só que ali não se refere ao santuário terrestre para se referir aos sacrifícios diários. Quando analisamos o capítulo 8, percebemos que aqui há referência ao santuário celestial. E para você ter uma ideia, este período de 2.300 tardes e manhãs, ele não pode ser fracionado em 1.150 dias, como alegam certos teólogos. Eles alegam o seguinte: já que que os 2.300 anos se referem, na verdade, a 2.300 sacrifícios que eram realizados em 1.150 dias. Isso não tem cabimento. Por quê? A expressão tarde e manhã, como aparece em Daniel, ela é uma referência a Gênesis. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Então o propósito é utilizar aqui 2.300 dias inteiros, nada de fracionado, para se referir a um período profético maior de 2.300 anos. Por quê? Porque os acontecimentos do capítulo seguinte, do capítulo 9, que envolvem séculos, eles só podem ficar dentro da profecia do capítulo 8, verso 14, se Daniel 8,14 falar de 2.300 anos. Então você tem que fazer uma interpretação contextual, mas exegética para você compreender isso. Um outro detalhe, querido irmão, esta interpretação de Daniel 8,14, de que ali é feita a menção a 2.300 anos, isso não é uma interpretação de Ellen White.
antes de Ellen White, boa parte dos teólogos protestantes até o século XIX interpretavam as 2.300 tardes e manhãs, não é? Como 2.300 anos. O detalhe é que essa informação não chegou para você no livro ou no site que você leu, porque, como eu falei, existem muitos críticos mal informados e que acabam repetindo uma mentira ou uma distorção sem terem ido diretamente à fonte. Eu vou sugerir para você, meu irmão, um livro para você estudar a fundo a teologia adventista a respeito do livro de Daniel, né? E você compreender a base doutrinária, exegética, linguística para a interpretação do texto. Eu vou lhe indicar 2 livros que nós temos aqui na estante do programa. Eu vou pegar este aqui. Existe, obviamente, mais materiais a respeito do assunto, mas eu vou indicar esses 2 que eu tenho aqui rapidamente. Ó. O primeiro deles que eu indico é esse livro aqui, ó, Uma Nova Era, segundo as profecias de Daniel, do Dr. C. Mervyn Maxwell. Este é um teólogo historiador e ele mostra os eventos históricos que estão realmente em harmonia ali com o texto bíblico. Então esse livro aqui seria muito bom você ter, e a forma de você adquiri-lo com a Casa Publicadora Brasileira você verá aí na sua tela agora. E um outro livro que você pode adquirir, não é, na mesma editora, é este livro aqui do pastor Arilton Oliveira, Daniel, Segredos da Profecia. O pastor Arilton, amigo nosso que apresenta o programa Bíblia Fácil. Então, a princípio, lhe recomendo esses 2 materiais aqui, que com certeza serão muito úteis para você perceber que a teologia adventista sétimo dia em torno de Daniel tem muito fundamento bíblico e comprovação histórica também.